povo querido, graça e paz a todos. Queridos irmãos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração, especialmente você que está diante de uma situação, de um problema ou de uma circunstância. E por conta da situação, algumas pessoas que me ouvem agora estão se perguntando: o que eu vou fazer? Como eu vou resolver essa situação? O que faço adiante de tudo isso? Você vai ver aqui à luz da Escritura que, independente de qual seja o problema que você está enfrentando, não veja o problema grande na sua vida. Veja na sua vida o Todo-Poderoso. Você tem que ver como grande na tua vida a mão de Deus. Você tem que ver o problema pequeno e saber que Deus é grande, forte e poderoso para contigo, como diz aqui no livro de Números 13:30. Olha o que está escrito. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Senhoras e senhores, Moisés havia enviado Caleb e alguns outros homens com ele a observar a terra e trazer a ele, Moisés, um relatório contendo tudo que naquela terra havia. Assim subiu Caleb, Josué, e observaram a terra com os demais que Moisés havia enviado e trouxeram um relatório detalhado de tudo que havia naquela terra, terra essa que Deus o havia prometido. Mas olha o versículo 31 que está escrito, no capítulo 13 de Número. 13:31 de Números. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Deus já tinha prometido a terra, ele já tinha visto a terra, sabia o que tinha na terra. Essa terra é promessa de Deus na vida deles. Mas veja que alguns dos homens que subiu ali com Josué e Caleb está com medo de quem está morando dentro daquela terra. Veja, a terra é boa, a terra é fértil, a terra é uma terra próspera. Essa terra, como falei, é promessa de Deus. Mas agora, se eles querem conquistar essa terra, tem que lutar contra os inimigos que nessa terra estão. Mas observa que alguns que subiram ali com Caleb e Josué, alguns está vendo os inimigos maior que eles, dizendo: a gente não pode lutar contra eles, que eles são maior, mais poderoso do que nós, esquecendo que a mão de Deus era sobre eles. O que isso significa? Que tem pessoas agora que estão diante de uma situação, como falei no início, que talvez você está vendo essa situação mais forte do que você. Está vendo esse problema maior do que a sua fé. E que problema é? Muitas vezes é na saúde, um problema de saúde. Muitas vezes é um problema financeiro, ou no casamento, no trabalho, não sei, um problema interno do pai com o filho, com a filha, ou a mãe com a filha, não sei, algum problema semelhante. E você está se perguntando: o que eu vou fazer? É muito simples, tudo que você tem que fazer é lutar contra o problema com as armas do Espírito, porém, já lutar crendo na vitória. Porque quem luta tendo como escudo a fé, quem luta sabendo que a mão de Deus é sobre a tua vida, quem luta com a certeza de que tudo já deu certo, também é uma certeza de que dessa luta você, mulher, sairá vitoriosa. Você, homem de Deus, sairá vitorioso. Você não pode olhar para a situação, para a circunstância e ver o problema maior do que a sua fé. Porque não há nenhum problema que esteja acima do Todo-Poderoso. Não há nada que esteja fora do controle de Deus. Não há nada que esteja fora do domínio dele. Eu estou dizendo que mesmo que algo tenha saído das tuas mãos, do teu domínio ou do seu controle, mas Deus, o Todo-Poderoso que me trouxe aqui, ele ainda está no controle de todas as coisas. O que significa que se você crer e não duvidar, esse temporal vai passar. Tudo vai voltar para o lugar novamente. E quando essa tempestade passar, tudo vai ser melhor do que o que antes era, diz o Senhor, no nome de Jesus. Você crê no cuidado de Deus?
Você crê na promessa de Deus, porque se você crer, você não vai desistir. Para de olhar para o problema, para de olhar para a circunstância, para de olhar para o temporal. Independente de qual seja o problema, pode ser algo que o médico não pode fazer, pode ser algo que o advogado não pode fazer, que o juiz não pode fazer, que a família não pode fazer. Não tem problema, mesmo que as pessoas ninguém possa. Deus pode todas as coisas. Deus agir, Deus vai fazer. E vai ser surpreendente o agir de Deus. Porque agindo o Senhor, quem impedirás? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nunca olhe para o problema e veja o problema maior do que Deus na sua vida. Quem pode mais com relação a você? Os problemas que você está enfrentando, quem é maior? Melhor dizendo, os problemas que você está enfrentando ou Deus? Quem é maior na sua vida? Então não se desespere. Não perca o sono, dorme tranquilo. Deus fará tudo novo, haverá estabilidade de novo. Tudo vai voltar para o devido lugar. Aquieta o teu coração, acalma a tua alma. O Senhor está cuidando de tudo, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Dorme tranquilamente, que tudo vai ficar bem. Esses aqui, em parte, alguns estavam com medo do problema de quem lá na terra estava, precisava lutar contra para entrar na boa terra. É só você lutar com as armas do Espírito, crendo com certeza. Deus vai te fazer um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa ou vitorioso, nunca tenha medo do problema, seja ele qual for. Lute com as armas do Espírito, não lute sozinho ou sozinha, não lute na força do seu braço. Porque na força do seu braço, por isso que algumas pessoas estão colecionando derrota, como foi o rei Acaz, falei disso outro dia. Porém, lute no poder do Espírito de Deus, conforme Zacarias 4:6. A Bíblia diz, não é na força nem na violência, mas no poder do meu Espírito, diz o Senhor, em oração, crendo com fé. Quem quer vencer não desiste de orar. Quem quer vencer, crê no poder que tem oração. Ora crendo com a certeza de que tudo já deu certo. Porque quando você ora com a certeza, você pode ter a convicção no seu coração que você vai obter vitória independente de qualquer circunstância. Não tem medo como esses aqui tiveram. No 31, porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Como se Deus fosse pequeno, os inimigos que naquela terra estavam fossem mais fortes. Repita a pergunta que eu fiz em poucos instantes atrás. Quem é maior na sua vida? Seus problemas ou Deus? Porque muitas vezes tem pessoas enfrentando um problema na saúde e pensa que não tem mais jeito. Deus é o Deus que cura. Há pessoas enfrentando um problema na vida financeira, talvez uma porta fechou e a pessoa está pensando que Deus não pode abrir outra porta. A Bíblia diz que Ele abre porta, ninguém fecha. Tem pessoas com problema financeiramente falando, a vida está no fundo do poço. A pessoa pensa que não tem mais jeito. Deus é dono do ouro e da prata. Às vezes o problema é com o filho que está no vício e está pensando que não vai se libertar mais. O Senhor também é o Deus que liberta. Enfim, independente de qualquer situação, não há problema que Deus não tenha solução para ele. Agora eu lhe pergunto, de que forma você está enfrentando os seus problemas? De que maneira você está lutando contra os seus problemas? Na força do seu braço ou no poder do Espírito de Deus? Por que eu pergunto isso? Porque quem luta na força do braço, os problemas vão continuar prevalecendo. E quem luta na força do braço vai continuar colecionando derrota. Mas quem luta no poder do Espírito, você vai continuar prevalecendo no poder do Espírito e colecionando vitória também por outro lado. O que você está colecionando? Depende de como você está vendo o seu problema. Se você está vendo Deus grande, o problema pequeno, é a certeza de que você é uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso. Mas se você olha para o problema com medo, independente de qual ele seja, assim você sai derrotado e o problema é quem prevalece. Como é que você está lutando? Esses aqui ficaram com medo. Olha o 33, o que está escrito. Também vimos ali gigante. Os filhos de Anak são descendentes de gigante. E éramos, aos nossos próprios olhos, como um gafanhoto. Veja aqueles que estavam ali com Caleb e Josué disseram.
aos nossos próprios olhos, era como se nós fosse gafanhoto adiante deles, porque eles eram gigantes, nós tão pequenos, ele se viu pequeno adiante dos inimigos. E a gente não pode se ver pequeno, a gente tem que se ver grande adiante do problema, e Deus maior ainda sobre a nossa vida. Só que tem algumas pessoas que adiante do problema a pessoa recua, se diminui, como se o problema fosse maior que a pessoa. E aí você tem que decidir quem você quer ver na sua vida, se o problema ou se Deus. Aí alguém tem que parar e pensar quem é maior na sua vida, se os problemas que você está enfrentando ou se é a mão do Todo-Poderoso. Quem é maior? Aí ele continua dizendo, como gafanhoto, assim também o éramos aos seus olhos. Veja, quando os inimigos olhavam para eles, era como se eles fossem gafanhotos aos olhos dos inimigos. E quando eles, o povo que se dizia de Deus, que estava ali com Josué e Caleb, olhava para si mesmo, se via também como gafanhoto aos olhos dos inimigos. Ou seja, viu os inimigos grandes e ele se viu pequeno. Josué e Caleb foram os únicos que se viram grandes adiante do problema. Por sinal, foi quem entrou na terra, foi eles. Os demais que com ele estavam não entraram, porque foram medrosos, fracos, covardes. Viu o problema pequeno e eles se viam grande. Por isso o problema prevaleceu na vida de alguns e de outros não. Será que não é o que está acontecendo com algumas pessoas que estão me ouvindo? Está se escondendo do problema, fugindo do problema em vez de enfrentar em oração, crendo, usando a fé. Eu vou lutar. Vou lutar com as armas do Espírito, vou vencer, vou prevalecer, porque Deus é comigo. Não importa o problema, eu vou passar por cima. Não importa o problema, já deu tudo certo. Não importa o problema, eu vou vencer. Porque maior é quem está comigo do que o problema que eu estou enfrentando. Se você colocar isso no seu coração e lutar com as armas do Espírito, esteja certo, esteja certa. Você vai sair, mulher, vitoriosa dessa luta, como você é homem de Deus. Sairá vitorioso também de igual modo. Basta que você lute crendo, independente do problema. Lute com as armas do Espírito. E crendo. Nunca veja o problema grande. Veja Deus grande na sua vida e o problema pequeno. E assim o Senhor te fará vitorioso, vitoriosa, adiante de todas e qualquer situação. Se quer sair vitorioso, vitoriosa, veja o problema pequeno e Deus grande. Não diminuir a Deus e ver grande o problema, como alguns têm feito. Foi exatamente o que alguns aqui fizeram. Se você entender que Deus é grande e poderoso sobre a sua vida e o problema é pequeno, tenha a certeza de que sairão vitoriosos no nome de Jesus. Do contrário, se alguém se desespera diante do problema da situação, acaba o problema prevalecendo, em vez de você prevalecer. Como é que você está vendo o problema? E aí que fica essa reflexão no coração de cada um. Ou quem é maior na sua vida, os problemas ou Deus? Tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.